Uma das situações mais frustrantes para quem está no transporte, na venda de frete, no comercial do nosso ramo em si, é quando o cliente diz que está satisfeito com a nossa entrega, vamos falar, ele não reclama de nada, a operação está ali funcionando redondinha e mesmo assim esse cliente vai embora. E quando isso acontece, normalmente a primeira pergunta, as várias perguntas que nós fazemos na nossa cabeça é o quê? Será que foi preço? Será que foi concorrente? Será que foi alguma falha nossa que nós cometemos, que o cliente não quis ali falar e a gente não percebeu, enfim. Só que depois de alguns anos dentro desse nosso mercado, eu percebi uma coisa que às vezes parece muito simples, mas que é extremamente importante, que é o quê? Muitas vezes o problema, ele não começou quando o cliente saiu, tá? Ele começou muito antes. E você vai entender o porquê que eu tô te falando isso. A gente costuma confundir cliente satisfeito com cliente fidelizado. E é aí que tá o negócio. Porque são coisas diferentes, tá? O cliente satisfeito, ele recebe o que ele espera. Como assim, Gislene? A coleta acontece do jeito que ele está esperando, a entrega da carga dele acontece do jeito que ele está esperando, o atendimento responde ao que ele espera, vamos falar assim, dentre outras coisas, né? Ou seja, tudo funciona do jeito que ele espera, tudo tá funcionando. Só que depois de um tempo, com tudo isso funcionando, isso deixa de ser um diferencial e vira muitas vezes algo comum ou até mesmo uma obrigação. É claro que aqui a gente não tá falando mal do cliente, tá? A gente tá falando de uma mentalidade, não confunda as coisas, tá? E é exatamente aí que mora o perigo, esse enxergar do cliente. Por quê? Porque de fato você continua gerando valor, você tá gerando valor, você tá gerando entrega pro cliente, mas ele para de perceber esse valor. Tá entendendo o raciocínio aqui? Não é que você não tá entregando, você tá entregando. Só que o cliente, ele para de enxergar, de perceber esse valor que você tá entregando. E quando ele para de perceber isso, ele começa ali muitas vezes a comparar. E quando, a gente já sabe, né, que quando ele começa a comparar ali, né, infelizmente o preço ganha força na maioria das vezes hoje, né, que a gente sabe que muitas vezes fala mais alto, né. E uma das lições mais importantes que eu aprendi foi essa, que é o quê? O cliente, ele nem sempre troca porque você entrega mal. Muitas vezes, pode acontecer, muitas vezes, dele trocar você porque ele esqueceu, porque ele te escolheu lá atrás, entende? E isso muda tudo, tá? Porque o problema não é apenas você entregar bem, não é isso, o problema não é esse. É fazer o cliente perceber o valor que existe por trás daquilo que você está entregando. Então vamos lá, pensa comigo. Quantas vezes a sua equipe aí, vamos falar assim, né? Ela resolveu um problema do cliente antes dele acontecer? Quantas vezes a sua transportadora resolveu um problema de um cliente antes mesmo dele acontecer? Quantas vezes você evitou um atraso de um cliente? Quantas? Quantas vezes você encontrou ali uma solução operacional para um cliente seu que muitas vezes era um negócio tipo impossível de acontecer? Quantas vezes? Agora a pergunta é, o cliente percebeu isso? Ele percebeu tudo isso? O que você evitou, o que você fez, ele enxergou isso? Porque existe a diferença enorme também entre
gerar valor e mostrar valor. E muitas transportadoras, de fato, elas geram muito mais valor do que elas conseguem demonstrar. Muitas, mas são várias mesmo, que geram muito valor. Mas quando é a hora de demonstrar ali, às vezes é onde o negócio pesa, né? Então por isso que hoje eu faço 3 coisas para que a gente mude essa percepção do cliente ou para que a gente faça com que ele esteja sempre enxergando a questão do valor. Primeira coisa, eu não espero que o cliente perceba tudo sozinho, de forma alguma. Quando existe uma melhoria importante dentro da operação, enfim, qualquer coisa que eu possa fazer por ele, ou um problema que eu tô evitando, que eu evitei, eu faço questão de mostrar para ele o impacto daquilo. O impacto que aquilo gera ou geraria para ele na operação dele. Segunda coisa, eu procuro conversar com os meus clientes, que são mais assim, ali assíduos, né? Mesmo quando não existe um problema, né? Às vezes a gente só vai falar com o cliente quando tem um atraso, quando tem um problema. Não. O relacionamento, ele não pode acontecer só quando tem um reajuste, quando tem um atraso, ou precisa fazer uma negociação, ou tem um problema. Não. Ele tem que acontecer de forma contínua. E terceiro, eu gosto de fazer uma pergunta assim, simples, para os meus clientes. Que é o quê? Hoje, fulano, né? Seu João, hoje, qual é a principal razão de vocês continuarem trabalhando com a gente? Qual é? Por que eu faço essa pergunta? Essa pergunta, ela mostra, de fato, se o cliente, ele ainda está enxergando valor ou não. Ou se ele só se acostumou com você, com o serviço que você presta. E faz meio que ele dar uma acordada ali, vamos falar assim, sabe? Ter em mente essa percepção. E existe uma diferença enorme também entre essas duas coisas. Porque o hábito, de fato, ele não fideliza, tá? O valor percebido, sim. No final, a fidelização, vamos dizer assim, ela não acontece só porque você entrega bem, porque você faz um bom trabalho, porque você não atrasa, enfim. A fidelização não acontece só por isso. Ela acontece quando o cliente continua enxergando a diferença entre você e qualquer outro transportador que tem no mundo, no universo, vamos dizer assim. Porque quando essa diferença ali desaparece, o preço muitas vezes começa a entrar na conversa, vamos dizer, né? E quando o preço ele entra sozinho, sem essa percepção ali, o relacionamento ele fica muito mais frágil, sabe? E é isso que nós precisamos ter em mente. Agora me fala uma coisa, você já teve algum cliente aí na sua operação, no seu tempo de transporte, que dizia que estava tudo certo e mesmo assim esse cliente foi embora? Eu quero que você, por favor, me responda aqui nos comentários, porque eu já tive vários clientes que fizeram isso. E esse tipo de percepção, vamos falar, me fez mudar totalmente a minha forma de abordar, né, vamos falar assim, de estar presente no cliente e não só estar presente quando dá um problema ou quando eu preciso falar com ele. Ele precisa estar sempre ali em contato, ele precisa perceber o valor de fato que eu entrego para ele. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu tô trazendo vídeo novo, sempre com base na venda de frete, no comercial, enfim. E se você já passou por essa situação, também me fala aqui que eu quero entender, porque eu já passei várias e várias vezes. Só depois de muito apanhar foi que eu aprendi. Então eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.